Olá, vamos ao capítulo 33. Falei para vocês que ele é longo, né? Nós vamos dividir pelo menos em 3 partes, tá? Lucano falou a Ramo da sua procura em relação ao rapaz Arié, que se estivesse vivo, teria então 12 anos de idade. Jamais olhei para um rapazinho dessa idade sem reparar no seu dedo mínimo, disse ele, seja na rua, na ágora de Atenas, nos templos, entre os meus pacientes e em cada alameda e atalho do mundo que conheço. Mas ele está morto, com certeza. Quem o roubou era pessoa repleta de maldade e malícia para com Eleazar ben Salomão, que jamais prejudicou quem quer que fosse, e fez sua fortuna como homem justo. Ficou pensativo, depois continuou. Por que os homens odeiam outros homens por inveja, despeito, ou por não serem da sua raça ou cor? É uma interrogação que vem sendo feita há muito tempo, que se torna corriqueira e monótona de tão repetida. Mas é aí que está a tragédia do homem. Falava com Ramo como jamais falara com outro homem, nem mesmo com Queptá, Cusa ou José ben Gamliel. O primeiro ensinara-lhe coisas e repreendera-o, e ele se sentira rebelde. O segundo fora seu professor, com amor, e o considerara algo assim como um tonto. O último tentara apaixonadamente conduzi-lo para Deus, quando seu coração estava mais amargo. Ramo, porém, sorria para ele e cruzava as mãos. Explicou a Ramo que não tratava dos ricos e dos homens de posição que podiam ter outros médicos, aos quais pagassem grandes salários. Mas com o tempo ficara perspicaz, e ele percebeu que com muita frequência alguns camponeses prósperos, desejando poupar salário, vinham pedir-lhe caridade. Lucano disse: quando descubro quem são e tenho um sentido oculto muito desenvolvido que me serve bem, de vez em quando, nessas descobertas, cobro-lhes um honorário simbólico. Por que tomariam meu tempo quando podem pagar um médico e outros necessitam de meu auxílio? Trato dos ricos apenas quando me procuram em desespero, quando os demais médicos os consideram casos perdidos. Quando Lucano disse isso, Ramo procurou uma tabuinha e escreveu, abre aspas, mas todos os homens sofrem e é bom ajudá-los, fecha aspas. Lucano contemplou-o em melancólica admiração. Ali estava alguém que sofrera tormentos por parte dos homens e tinha compaixão. Um dia, quando se aproximava a ocasião de Lucano tornar a embarcar no navio, uma liteira magnificente, carregada por 6 belos escravos negros, parou à sua porta. E o que dirigia e falava em grego eloquente, suplicou-lhe que visitasse seu senhor, que estava às portas da morte e fora abandonado pelos médicos que o tratavam. Lucano quis recusar, pois andava muito cansado naqueles dias. Torrentes de infelizes formavam-se à porta de sua casa desde o alvorecer e também ao crepúsculo. E disse: se os médicos de teu senhor o abandonaram,
Eu, que trato das piores doenças a bordo de um navio e nas cidades, não poderia ajudá-lo. A curiosidade do médico aguçou-se nele e perguntou: que sente o teu senhor? Está morrendo em todos os seus órgãos, senhor. Os filhos estão desorientados. Ouviram falar de ti e sentem-se dispostos a pagar-te um salário enorme pelo teu auxílio. Lucano ficou pensativo. Usara grande parte do legado de Diodoro em caridade e naquela ocasião possuía muito pouco dinheiro. Começou a sacudir a cabeça. Pelo menos uma vintena de homens, mulheres e crianças doentes esperavam em seu jardim. Alguns deitados no chão, outros tombados sob o banco, ainda outros prostrados nos degraus da entrada. Ramo, porém, tocou-lhe no braço e fez um gesto de assentimento, humildemente. Lucano relanceou os olhos pelos pacientes, e muitos deles eram portadores de moléstias crônicas. Ramo, que aprendera coisas e tinha um misterioso poder de cura que lhe era próprio, poderia examinar e tratar alguns daqueles tristes infelizes. Não demorarei mais de 1 hora então, disse Lucano, relutantemente, entrando na liteira que o levou. Mas, ainda assim, sua curiosidade fora despertada. A liteira deslizou rapidamente pelas ruas movimentadas de Atenas. Depois saiu da parte mais frequentada e passou para um ponto onde existiam vilas e jardins agradáveis, com paredes brancas, sobre as quais se debruçavam flores rosadas e roxas. Parou num portão de ferro, delicadamente trabalhado, mostrando Apolo e seus enigmas. E um escravo abriu o portão e o fez entrar num jardim onde ele viu uma casa solitária, a uma certa distância. Lucano olhou com admiração para a casa, pois era uma verdadeira miniatura de vila, reduzida em escala de tamanho magnificente para uma forma pequena e delicada. Os mosaicos do pátio eram cor-de-rosa e cada pequenino canteiro fora rodeado com ladrilhos azuis, como um halo cor de turquesa. Havia apenas uma fonte, uma bacia baixa de mármore, cheia de água faiscante e lírios. E sua figura central era um delfim, pousado sobre a cauda. De sua boca aberta jorrava um jato iridescente. A própria casa brilhava, alvacenta ao sol, com colunas pequenas, mas perfeitas à moda jônica. Ele ficou tão impressionado com aquela visão deliciosa que nem reparou, de início, em 3 homens de meia idade que descansavam juntos num banco recurvo de mármore, do outro lado da fonte, sombreado pelas mirtas. Estavam formalmente vestidos de togas brancas, com as quais formavam um agudo contraste, pois apesar de altos, não tinham atitudes aristocráticas e suas feições eram grosseiras. O olho clínico de Lucano reparou nas mãos grandes, retorcidas pelo trabalho, nos olhos pequenos, nas peles escuras e oleosas, marcadas de bexigas, no cabelo áspero e grisalho. Observou também que todos eles usavam anéis de considerável valor
e que suas sandálias eram feitas do melhor couro. Pareciam libertos toscos, vestindo os trajes de seus senhores. Perdão. Sua parecença uns com os outros era notável, e ele percebeu imediatamente que se tratava de irmãos. O primeiro, evidentemente o mais velho, disse: "Meus cumprimentos", e acrescentou rapidamente, na voz monótona e incerta dos que tiveram nascimento humilde: "Bem-vindo à casa de Phlegon, meu pai. Meu nome é Turbo, e estes são meus irmãos, Sérgio e Melle." Lucano retribuiu as reverências dos 3 homens com um murmúrio cortês, sem mostrar que para ele a voz de Turbo nada tinha do sotaque dos atenienses elegantes e cultos. Sérgio e Melle contentaram-se em permitir que seu irmão falasse por eles. Sua passividade era a passividade dos que estão habituados a obedecer. Ainda assim, conforme Turbo continuava a falar, Lucano reparava que todos aqueles homens mostravam certa qualidade de força e um orgulho áspero e defensivo. Começou a sentir-se bem disposto em relação a eles. Turbo dizia: "Nosso pai, Phlegon, está doente. Assim tem estado há quase um mês, e tivemos os melhores médicos. Mas," e fez uma pausa, "ele os manda embora, declarando que são todos tolos ou malandros." Lucano olhava em torno do jardim com admiração, e vendo aquilo, os 3 irmãos ergueram mais o corpo e sorrisos tímidos apareceram em seus rostos, de certa forma já sorridentes. Pode bem ver-se que nada foi desperdiçado. Quais são os sintomas de vosso pai? Os irmãos mais moços olharam para Turbo, que disse: "Ele se diz muito fraco, e meu pai sempre foi homem que falou a verdade, sem exagero. Tem dor em todo o corpo, sente a espinha rígida. Não há uma noite, jura ele, em que durma sem dor, e não pode comer." Os sintomas sugeriam artrite, foi o que Lucano comentou. Turbo, entretanto, sacudiu a cabeça. "Não, todos os médicos nos disseram que não há artrite, não há inchação ou deformação das juntas, nenhum estropiamento." Seus pequenos olhos tornaram-se menores, como que perplexos. "Não podemos, é certo, aceitar a palavra dos escravos. Há 5 escravos nesta casa." Interroguei-os severamente. "Juram que meu pai come com grande apetite, tal como um jovem. Não come diante deles, que se devem retirar. Ele nos diz que dá a comida a seu grande cão, que jamais o abandona, e que ele próprio apenas bebe um pouco de vinho como remédio. Deve um homem acreditar em seu velho e digno pai, ou deve aceitar a palavra de escravos?" Lucano ficou silencioso, mas inclinou a cabeça com diplomacia. Depois perguntou quantos anos tinha Phlegon, e disseram-lhe que ele tinha 73. "Uma boa idade", comentou ele.
devemos lembrar que os velhos têm seus caprichos muitas vezes. Turbo ficou ofendido. A mente de meu pai é tão vigorosa quanto a de um jovem, Lucano, e tão cheia de vida como uma árvore nova. Até um mês atrás, ele caminhava como um homem moço e sua voz podia ser ouvida em toda parte. Sua mão era pesada e olhava de esguelha para os irmãos. Agora, interrompeu Lucano, a carne dele murchou de repente. Não pode caminhar sem auxílio. Sua cor tornou-se cinzenta e sua voz mostra-se fraca e trêmula. Turbo coçou a orelha e olhou para os pés, e os irmãos o imitaram com tanta precisão que Lucano se esforçou para conter um sorriso. Naquele silêncio, ele podia ouvir o cântico da fonte. Finalmente, Turbo disse sem encará-lo: Não é isso. A cor dele é excelente. A voz mais forte do que nunca e a carne gorda. Acontece apenas que se queixa e declara sofrer de forma angustiante. Sempre foi homem dominador e indagou Lucano quando Turbo se calou. E ainda é dominador, o que nos anima. A voz rude se havia modificado, como que perplexa. Deita-se na cama, não anda, e seu gênio... Lucano esperava, mas Turbo não estava disposto a discutir o gênio do pai. Temos receio de que esteja para morrer, disse ele simplesmente. Consultamos os sacerdotes em nosso desespero. Ele diz que os sacerdotes são uns imbecis e nós uns tolos supersticiosos. O retrato de um velho poderoso e irascível começava a se formar na mente de Lucano. Sentia-se curioso por ver o paciente e disse isso. Turbo curvou o dedo e chamou o escravo que estava no portão. Desejo ver teu pai a sós, acrescentou Lucano. O escravo conduziu-o para dentro da casa, que era tão delicadamente bela no interior como no exterior, e fora construída, desenhada e mobiliada por um mestre. Ali havia de novo beleza e luxo em escala menor. Lucano refletiu que aquela poderia ser uma vila de brinquedo de algum cavalheiro romano ou pompeiano. E recordando a rusticidade dos três irmãos, conjeturou se seria possível que a mãe deles fosse pessoa de origem humilde, casada com um cavalheiro de Atenas. Sacudiu a cabeça, olhando os pequenos vestíbulos iluminados, os murais nas paredes, a brancura dos forros, o belo mármore das colunas, as cores dos pisos e a excelência do mobiliário. Foi levado a um dormitório onde a luz do sol entrava, o piso polido resplandecendo com seus tapetes persas e liberalmente ornado de flores. Um velho de grande porte estava deitado num leito de marfim esculpido, incrustado de couro, com folhas e flores de esmalte. Ao lado dele estava uma mesa de pernas de marfim, na qual tinham colocado uma vasilha de prata cheia de frutas. Sementes de uvas e caroços de ameixas, bem como miolos de maçãs,
tinham sido atirados sobre um tapete que merecia a admiração de César. Um grande cão de pelos castanhos, muito feio e feroz, levantou-se, rosnando, quando Lucano entrou. E o velho sentou-se de súbito na cama, lançando olhares irados ao médico. Quem és tu? Indagou em tom furioso. Lucano percebeu imediatamente que ali não estava um ateniense culto, nem um erudito, nem um aristocrata. Tudo quanto havia no rosto dos filhos se reproduzia na face barbuda do pai, e ainda mais. Contudo, o velho era realmente cheio de vida, e seus ombros e músculos do peito, bem como os braços encordoados, pareciam os de um forte trabalhador, que nada conheceu em sua vida além do trabalho físico e árduo, o qual não lhe causou incômodo algum. Lucano aproximou-se da cama, sentou-se numa cadeira e pôs o estojo a seu lado. Sorriu para os olhos impetuosos, que eram mais brilhantes do que os dos filhos, e não viu neles a névoa da idade. Sou o seu médico, disse calmamente. Seus filhos chamaram-me. Outro, berrou o velho, lançando uma torrente de obscenidades. Eles nunca deixarão de gastar o meu dinheiro. Vai embora, patife. Vamos ver, né? Qual vai ser a reação do Lucano. E o que ele vai. Bom, vamos ver o que se segue no próximo vídeo, tá bom? Até lá, então. Volto para continuar a nossa leitura. Tchauzinho. Muito obrigada, viu? Ó, like para vocês também, que estão aqui comigo. Tchau.